Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. Aqui um trecho bem longo, porque Jesus chega ao outro lado do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, a região dos Gerazenos, ou de Gadara. Ali haviam várias cidades naquela região, e naquele lugar, assim que ele sai do barco, ele vê um homem que é possuído por um espírito imundo. Esse homem morava num cemitério entre os túmulos, e diz o relato do evangelista que ninguém conseguia amarrá-lo. E quando amarravam com correntes, quando alguém conseguia, ele quebrava as correntes, as algemas, e ele pegava pedras e se feria, se machucava. Bom, Jesus vê esse homem de longe, mas o homem corre até ele, e o demônio faz com que ele caia de joelho e clame, o que o Senhor tem a ver comigo, Jesus? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Jesus pergunta o seu nome, e aqui é um dos únicos episódios em que Jesus faz isso, e ele não faz, como hoje é visto nas igrejas por aí, uma entrevista com o demônio. Ele pergunta o nome para que os que estão com ele vissem que aquilo era uma legião, era um espírito muito forte que dominava aquele homem. E porque esse espírito seria enviado para as manadas de porcos que estavam ali, mais ou menos uns 1000 porcos, a versão bíblica que eu estou lendo diz aqui, e esses porcos se atiram do vale e caem no mar, e as pessoas da cidade, ao invés de olharem para isso, e verem a salvação que Jesus estava levando até aquele homem, eles ficaram revoltados com Jesus e expulsaram Jesus dali. Diz aqui esse relato que eles ficaram com medo do que viram. Muitos presenciaram o espírito mau, uma legião, na verdade, vários demônios, saírem daquele homem e irem para os porcos se matarem. Contaram às pessoas da cidade que foram lá, mesmo vendo o endemoniado, ou até então endemoniado, outrora endemoniado, sentado em perfeito juízo, essas pessoas tiveram medo do que Jesus fez e expulsaram ele dali. Isso mostra para nós uma realidade muito complicada, muito complexa, que é a realidade das pessoas que veem a obra de Jesus, veem quem é Deus e ainda assim querem guardar distância dele, querem ficar longe dele. Com certeza você deve se recordar de uma pessoa que já passou pela sua vida ou que você conhece, que é assim, a pessoa vê a ação de Deus, por exemplo, ela é livrada da morte, ou ela corre para a igreja quando está com um problema e aquele problema de saúde, geralmente, ou financeiro, que seja, é sarado, é sanado, e ainda assim essa pessoa está caminhando mais para longe do que Deus, do que estava antes daquela graça ser alcançada. Esse evangelho, no dia de hoje, que a igreja nos propõe para hoje, então, serve para nós nos conscientizarmos de que existem pessoas que não vão querer saber de Cristo mesmo após verem o milagre. Mesmo com as coisas boas acontecendo na sua vida, mesmo sendo abençoadas, essas pessoas não vão querer saber de Deus, não vão querer saber da igreja. Assim como esses homens que viram o endemoniado ali que ficaram sabendo da manada de porcos e revoltados por causa dos porcos e com medo de Jesus, expulsaram ele dali. Então, não se chateie, não desanime quando você cruzar com pessoas assim. Existem pessoas que estão correndo para o lado oposto ao de Deus. Não é que são inimigas de Deus, não é isso. Mas Deus está indo para um lado, elas estão indo para o outro. Mesmo quando são abençoadas, mesmo quando vem o poder dele, elas não querem aproximação. E é natural, é uma escolha de cada um. Nós devemos fazer orar. O que podemos fazer é orar e pedir que Deus faça a sua vontade naquela vida. Deus abençoe você. Até amanhã.